Sejam bem-vindos, senhores. Vamos aqui para mais um vídeo de artigos científicos que eu selecionei para a gente conversar. O artigo de hoje é Neurose Obsessiva, Tabu de Contato versus Pulsão de Morte, da doutora Natália Gonçalves. Eu achei esse artigo muito bacana, porque ele pega uma visão de todos os autores principais da psicanálise, pessoas relevantes, e cada um ao seu ponto traz uma clareza que eu não vi em outros artigos sobre a neurose obsessiva, principalmente essa pegada do tabu de contato, tá? Que é, como a gente sabe, o neurótico obsessivo não gosta que encoste nele, ele fica incomodado, ele se sente invadido. Então, esse é um aspecto que ela trouxe ali, fazendo um paralelo com a pulsão de morte, que eu achei muito interessante. Então, aqui vocês já receberam aí, semana passada, o artigo de vocês, e eu destaquei alguns pontos para passar aqui o meu ponto de vista para vocês. Vamos lá. Um ponto interessante aqui que o Freud traz para a gente é o seguinte, está na página 122, vocês podem acompanhar aí. Freud classifica as ideias obsessivas como autoacusações transformadas que reemergiram do recalcamento e que sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância. E seguindo, a autodesconfiança e a autoacusação se apoiam mutuamente. Outros sintomas primários de defesa apontados por Freud são a conscienciosidade e a vergonha. Então é muito comum no neurótico obsessivo ele ser uma pessoa muito desconfiada. Ele não confia nas pessoas, ele tem uma dificuldade muito grande de estabelecer esse laço de confiança. Então se ele tem, por exemplo, uma relação de trabalho, uma relação amorosa, ele vai demorar meses para confiar nas pessoas. E em casos mais graves, até anos para confiar nas pessoas. E uma parte dele jamais vai confiar totalmente na pessoa que ele conviver. Vamos trazer um pouco de clareza aqui, sobre os atos compulsivos e obsessivos. Vamos pegar o clássico, o toque de limpeza e de organização, que são muito comuns nos neuróticos obsessivos. Então Freud fala pra gente que a pessoa que tem essa compulsão sabe que seus atos obsessivos têm um sentido, mas não consegue compreender esse sentido. O ato obsessivo serve para expressar motivos e ideias inconscientes. É possível perceber o sentimento inconsciente de culpa. Então a pessoa ela vai ficar organizando muitas coisas, limpando muito, às vezes, o ambiente dela, da casa, do trabalho, e ela sabe que isso daí gera uma angústia nela. Mas se ela não fizer isso, pode causar um prejuízo para ela, alguém pode morrer, ela pode perder o controle da vida dela. O neurótico está sempre em busca de controlar o seu ambiente e as pessoas que estão ao seu redor, porque é onde ele tenta estabelecer a segurança que foi tirada dele na infância. Como o neurótico obsessivo não tem uma previsão interna, ele tem essa insegurança constante, ele vai fazer o quê? Além de criar o ritual para ter controle, ele vai super desenvolver o superego dele ou supereu. Ele vai ter a instância moral dele de crença, de restrições, de regramentos super desenvolvida. E aí, obviamente, você já imagina o conflito que vai ter isso com os instintos dele, com o id. Então vai sempre ter aquela briga entre o id e o superego. Outro ponto muito importante é que o neurótico obsessivo sente a necessidade de incerteza ou de dúvida. Afirma que a criação da incerteza é um dos métodos utilizados pela neurose a fim de atrair o paciente para fora da realidade e isolá-lo do mundo. Outras características comuns do neurótico obsessivo, citadas por Freud, são a onipotência de pensamento, do sentimento e dos desejos, tanto bons quanto maus, e o conflito na relação de amor e ódio. Amor e ódio existem juntos, com forte grau de intensidade, dirigidos à mesma pessoa. Interessante a gente observar também que o neurótico obsessivo ele tem uma consciência parcial daquilo que ele vive. Então ele sabe que aquele ritual que ele faz gera muita angústia, insatisfação, uma irritação nele. Mas ele não sabe de onde vem isso. Por que eu faço isso? Por que eu criei esse ritual? E por que eu não consigo me livrar disso? E aí vem a angústia, o sofrimento interno. Freud fala pra gente que o neurótico obsessivo, ele deslocou o afeto. Só que ele não sabe exatamente o que se representa nesse afeto. Então ele troca algo muito importante, algo essencial para ele, por algo trivial. O quê? O ritual. O ritual de limpeza, o ritual de organização. Algo está fora do lugar dentro da psique dele. Mas como ele não sabe o quê, a nossa psique ela vai utilizar sempre de uma ferramenta indireta ou de
de alguma coisa que não é o perfeito, mas é o que dá para o momento. Agora, outro ponto muito interessante é que o ódio, contudo, fica reprimido no inconsciente, ali permanecendo e podendo aparecer como sadismo. Para Freud, em um período bem precoce do desenvolvimento do indivíduo, amor e ódio estavam ligados. Depois, os opostos se separaram e o ódio foi reprimido. Para manter o ódio reprimido, o amor se torna de grande intensidade, como uma reação na tentativa de conter o ódio reprimido. Esse amor intenso, esse ódio também intenso, reprimido, conduzem a pessoa a uma paralisia parcial da vontade e uma incapacidade de se chegar a uma decisão a respeito de qualquer uma das ações para as quais o amor deve suprir a força motivadora. Desse trecho que eu acabei de ler, a gente tem um ponto essencial, que é a questão do sadismo. Vamos lembrar lá, sadismo, sadomasoquismo dentro das perversões, né, na psicanálise. Sadismo é provocar a dor no outro. Masoquismo é sofrer a dor do outro e sentir prazer nisso. Sempre, lembrem, sentir prazer nessa relação de dar e receber dor. Todo sadista é também masoquista, né? Freud fala isso pra gente. Mas uma dessas configurações desses polos vão ser mais elevados. Então a pessoa, às vezes na relação amorosa, ela gosta de ficar dando um beliscão, de ficar dando cutucão, de ficar machucando a outra pessoa, porque é o modo dela expressar o amor que ela sente, mas lembre, com aquele ódio intenso, reprimido, que muito provavelmente nem é por aquela pessoa, é por alguém lá na infância, ou alguém que ela nem lembra por quê, do inconsciente reprimido, que ela tenta lidar, e ela vai exteriorizar isso através do sadismo. Outro ponto muito interessante de falar é que esses pensamentos repetitivos que ele tem são sempre muito sexualizados. Ele pode nunca falar isso, nunca externar, mas os pensamentos sempre têm ordem sexual, seja expressa para ele pensamentos como atos sexuais mesmo, ou simbolicamente sexuais que para ele é inconsciente. Se ele, por exemplo, for um terapeuta como nós, ele vai conseguir pescar isso muito rápido, mas para a maioria das pessoas não é assim. Ela vai ter aquele pensamento sexualizado e essa simbolização sexualizada e não vai saber de onde vem isso. Isso se reflete, por exemplo, na vida sexual do neurótico obsessivo, porque ele até vai pensar em fazer estripulias sexuais na cama com a pessoa que ele ama, mas ele não vai se permitir isso com medo de que o outro vai achar que ele é uma pessoa vulgar, promíscua, entendeu? De alguma maneira moralmente depreciativa, moralmente criticável. Então ele vai se suprimir, às vezes até de ter um orgasmo, para não sofrer esse olhar de crítica que ele pensa que o outro vai ter sobre ele. Então ele se priva dos prazeres para manter esse controle moral excessivo. Você imagina que isso vai trazer para o homem muito sofrimento. É o homem que ele vai sempre estar brigando com todo mundo, sempre estressado, sempre rígido demais em tudo. E nas mulheres a gente vai ver esse comportamento de rigidez na histeria. É clássico isso da psicanálise. Mulheres histéricas, elas têm frigidez sexual. Elas não conseguem atingir o ápice do orgasmo, do prazer sexual, porque para elas não é permitido isso. Se ela conseguir ter um tratamento através da terapia e for adquirindo consciência sobre isso, aí com o tratamento ela vai poder sim chegar a esse orgasmo, se permitir sentir prazer. Agora outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é muito interessante, é a questão do tabu de contato. E aí na página 124, Freud fala que a principal proibição na neurose obsessiva é a de tocar, fobia de contato. Essa proibição de tocar vai além do mero contato físico, abrange a expressão entrar em contato com. Freud afirma que qualquer coisa que dirija o pensamento para o objeto proibido, qualquer coisa que o coloque em contato intelectual com ele, é tão proibida quanto o contato físico direto. A proibição é consciente, já o desejo oculto de fazer o que é proibido é inconsciente. Então, olha só que interessante. Tudo que o neurótico obsessivo quer é ser tocado intimamente, em todos os sentidos, físico, emocional, afetivo, psíquico, mas ele proíbe isso. Essa proibição para ele, através desse não me toca, sai para lá, é consciente, ele está falando isso, ele tem consciência daquilo. Agora, tudo que ele quer é exatamente o contrário. Só que se numa relação amorosa, por exemplo, se você forçar um abraço, um beijo, um toque, a pessoa pode até te agredir, te bater,
te dá um repelimento imediato ali, porque não é suportável para ela que você vai invadir a intimidade física e emocional, que tudo se trata disso, a intimidade emocional dessa pessoa. No fundo, o inconsciente é o que ela mais quer, mas essas pessoas são 1 quilo de sal. Elas buscam botar sempre a outra pessoa à prova para ver se ela merece mesmo aquela intimidade ou não. Então, será que eu vou dar essa intimidade para essa pessoa e vou me machucar? Então é melhor não dar. Ou vou testar ela de todas as maneiras possíveis, vou ofendê-la, vou criticá-la, vou fazer de tudo para afastar essa pessoa da minha vida, quando no fundo o que eu mais quero é ser amada por essa pessoa. Eu quero que ela esteja na minha vida, cuide de mim, me proteja, esteja ali para mim. Então imagine, se você, terapeuta, conseguir nesse momento se colocar um pouco no lugar, né, vamos praticar a empatia, das pessoas que são nossos pacientes que têm neurose obsessiva, e tem esse traço do tabu de contato mais acentuado, como isso traz uma angústia, um sofrimento quase indizível. Imagina viver, acordar com tantos pensamentos acelerados, você quer uma intimidade com a pessoa, você quer se entregar para ela, mas se você fizer isso, você está descumprindo o seu regramento, então você tem que afastar e punir essa pessoa para testá-la, para ver que ela mereça realmente essa intimidade ao longo de muito tempo. Outro ponto que eu quero comentar com vocês é referente à parte mais técnica da topologia da psique que Freud traz para a gente. Então ele diz, os neuróticos obsessivos têm um superego excessivamente severo e rude. O ego, que é forçado a se submeter ao superego, apresenta fortes formações reativas como consciência, piedade e asseio. Para Freud, o impulso agressivo está inconsciente para o ego, que só o percebe como um pensamento que não desperta qualquer sentimento. O afeto surge em lugar diferente e separado do pensamento. Segundo Freud, o superego não percebe que ocorreu a repressão, não percebe que a ideia e o afeto foram separados, acreditando estar em contato com a verdadeira enunciação e o pleno caráter afetivo do impulso agressivo, e trata o ego em conformidade com isso. Já o ego, que por um lado sabe ser inocente, é obrigado e por outro lado, a ficar cônscio de um sentimento de culpa e a arcar com uma responsabilidade pela qual não pode responder. Então, além daquele conflito entre o id e o superego, claro, obviamente, como uma coisa toda que se une, o ego vai sofrer a influência dessa supermoralidade que o neurótico obsessivo coloca nele. Outro ponto importante do artigo é que para o neurótico obsessivo, a repressão não consegue alcançar a sua função de mecanismo de defesa, pois o que ocorre é uma busca de satisfação através dos sintomas. Na anulação retroativa, 2 ações ocorrem, sendo que a segunda ação cancela a primeira, tentando de forma mágica desfazê-la. No isolamento, característico da neurose obsessiva, segundo Freud, a experiência não é esquecida, mas em vez disso é destituída de seu afeto e suas conexões associativas são suprimidas ou interrompidas, de modo que permanece como isolada, não sendo reproduzida nos processos comuns do pensamento. Então, uma das características do neurótico obsessivo é que quando ele se sente acuado, quando alguém pisa no calo dele, o que ele faz? Ele se retrai, ele se reprime, ele se isola. Então ele vai ficar dias, às vezes semanas na casa dele, sem querer conversar com as pessoas, sem querer entender o que aconteceu. Ele vai literalmente fugir da raia. Ele não vai querer olhar para aquela questão para admitir às vezes que ele está errado, ou para ser flexível, ou para pensar de modo empático no outro. Por quê? Porque ele é rígido, porque ele tem um conjunto de regras que ele não vai aceitar que sejam violadas. Às vezes nem mesmo por ele, na sua incongruência interna do agir. Então, é sempre estar pisando em ovos, conversar com o neurótico obsessivo. Isso é muito importante a gente trazer aos poucos, e dentro do manejo terapêutico, a consciência para o paciente, que ele tem que desenvolver aos poucos, e com paciência, com calma, a capacidade de ouvir críticas, a capacidade de entender que ele não é o alecrim do campo, a capacidade de entender que às vezes as pessoas vão pegar pesado com ele, mas é para que ele entenda que as coisas não funcionam dentro daquele conjunto de regras que ele estabeleceu. Agora, seguindo aqui com o nosso artigo, nós temos a visão do Carl Abraham, que traz a questão da melancolia e da neurose obsessiva, fazendo um paralelo, uma diferenciação em alguns pequenos pontos sobre elas. Então ele diz que o obsessivo tem uma atitude hostil, que enfraquece a capacidade de amar, que é privada de energia pela depressão de seu ódio, ou, para ser mais preciso,
pela depressão do componente sádico de sua libido, originalmente excessivamente forte. Ele inconscientemente se entrega a fantasias de ser capaz de matar através de pensamentos. O neurótico obsessivo sente a ameaça de perder o seu objeto, mas apesar de suas atitudes hostis para com o objeto, ele o mantém, já o melancólico o abandona. Então é o que eu venho falando para vocês. Essa relação sempre constante de amor e de ódio. Eu detesto aquela pessoa, mas eu amo também ao mesmo tempo. Então eu vou mantê-la na minha vida, mesmo que isso me cause angústia. Então pessoas que têm problemas com relacionamentos amorosos não conseguem encerrar esse relacionamento amoroso só depois do momento que ela passar de todos os seus limites, que ela passar de todos os seus regramentos. Então ela vai sofrer até o fim para depois terminar o relacionamento. Se essa pessoa que tem neurose obsessiva, ela tem problema com o pai e com a mãe, ela vai manter um afastamento, mas ao mesmo tempo, porque ela ama esse pai e essa mãe, ela vai tentar manter uma proximidade. Até que ponto fica essa proximidade, esse distanciamento? O sofrimento que isso vai causar para ela é algo incerto, é uma zona cinzenta. Daí vem todo o sofrimento do neurótico obsessivo, sempre a incerteza da sua vida. Seguindo aqui no artigo de 1916, Abraham nos fala que, em contraste com os desejos sádicos do neurótico obsessivo, o desejo inconsciente do melancólico é destruir seu objeto amoroso, comendo-o. Então, um vai absorver aquele objeto, o outro vai o destruir. Essa é a grande diferença que o Abraham traz para a gente entre o neurótico obsessivo e o melancólico na sua relação com o objeto. Por objeto, nós sabemos que significa pessoa, na sua relação com a pessoa com que o neurótico obsessivo convive. Abraham afirma que se pode detectar na compulsão à ordem e à limpeza a cooperação de instintos sádicos sublimados. Por outro lado, a ordem compulsiva é ao mesmo tempo uma expressão do desejo de dominação do paciente, onde ele exerce poder sobre as coisas e as força dentro de um sistema rígido e formal. Assim, os neuróticos obsessivos almejam possuir o objeto, controlá-lo e não expulsá-lo. Então, é a mesma coisa que Freud veio falando antes. Ele vai querer manter essa ordem, esse conjunto de regras na sua vida, mas isso vai causar para ele toda uma ordem de sofrimento. E isso vai se externar através da compulsão de ordem, organização e limpeza. E isso é uma sublimação de um movimento interno sádico, de causar sofrimento. Uma pessoa que precisa excessivamente limpar um banheiro, limpar a cozinha, limpar a sua casa, ao ponto de que ela não consiga fazer outras coisas na sua vida, obviamente é fácil de perceber o sofrimento que isso causa para ela. Mas mesmo assim, essa punição que seria externa para o objeto, para outra pessoa, é uma punição interna para ela mesma. Nos artigos Contribuição à Teoria do Caráter Anal, de 1921, e a influência do erotismo oral na formação do caráter, de 1924, afirma que as pessoas de caráter anal apresentam as seguintes características, que se aplicam aos neuróticos obsessivos: rabugice, distância, reserva, comportamento conservador que se opõe às mudanças, perseverança, persistência, procrastinação, hesitação, teimosia, meticulosidade. As relações de vida se dão na categoria de ter e de dar, ou seja, de posse. Para o neurótico obsessivo, é sempre sobre possuir o outro, sobre ter controle. Em relação ao dinheiro, sua atitude ora é de parcimônia, ora é de avareza. Então ele tem rompantes de vou gastar. E no momento mais comum, ele é sempre avarento, ele sempre pensa em contar cada centavo do seu dinheiro. Porque lembre-se, mais uma vez, o controle, a posse, aí sobre o seu dinheiro ou da sua família. Sente prazer em possuir uma massa de material armazenado que corresponde ao prazer na retenção das fezes, em fazer índices e classificações e em compilar relações e resumos estatísticos. Essa questão do controle do neurótico obsessivo, ela vai se espraiar para todas as áreas dela, até no momento da defecação, até no momento de ir ao banheiro para fazer as fezes. Então essa pessoa, ela sempre segura muito as fezes, não é uma pessoa que vai muito no banheiro, e quando as fezes dela saem, normalmente é aquele cocô muito duro, que machuca para sair, porque ela está defecando, ela está perdendo o controle sobre aquelas fezes. E tudo que o neurótico obsessivo quer é manter um controle. Então, perceba que você consegue, convivendo com o neurótico obsessivo ali na terapia, fazer questionamentos que vão te pontuar o qual é o grau da obsessividade daquele neurótico, o quanto é a necessidade para ele de controlar as coisas, desde as suas fezes
até o seu ambiente de trabalho, suas relações amorosas, sua relação com grana, tudo para ele é sobre controle e posse. Agora nós temos a visão da Melanie Klein, que traz para a gente o assunto da angústia psicótica infantil. E um trecho que eu destaco para vocês é que Klein afirma que o neurótico obsessivo tem medo de ser destruído ou atacado por seus objetos introjetados, o que o faz ter a necessidade compulsiva de controlar e dominar suas imagos, e como nunca pode efetivamente fazê-lo, procura ao invés disso exercer sua tirania sobre os objetos externos. Então, conviver com a pessoa que é neurótica obsessiva, sempre você vai estar sendo criticado, apontado, apunhalado, beliscado, machucado. Porque tanto pela fala quanto pelo toque, o neurótico obsessivo vai mostrar esse sadismo e essa necessidade de controlar a outra pessoa que convive com ele. A Melanie Klein traz pra gente aqui a visão de Freud sobre o livro Totem e Tabu, com o seguinte trecho. Os atos obsessivos são uma contramagia, um escudo contra os desejos maus, isto é, desejos de morte, e ao mesmo tempo, atos sexuais. Por que eu falo isso? Porque durante a terapia, quando você estiver conversando lá com o seu paciente, você tem que questionar ele sobre a vida sexual dele, sobre a relação dele com o orgasmo, sobre a relação dele com as fezes, sobre a relação dele de punir o parceiro em ficar sem fazer sexo, sobre várias questões que abordam a sexualidade, que é um ponto nuclear para a psicanálise. Nós temos que sentir se nós temos essa liberdade de conversar com o nosso paciente sobre a sexualidade dele. Isso desde a infância, e aí a sexualidade infantil, que é aquela sem orgasmo e sem penetração, até a fase genital, que vai abordar, sim, a penetração e o orgasmo, para que a gente entenda essa relação durante a adolescência e como se desenvolveu até a fase adulta onde ele se encontra. Por último, nós temos o autor Maurice Bouvet, que traz para a gente essa relação à distância. Mas, basicamente, ele vai trazer um pouco mais de enfoque na relação à distância, nessa questão, mas vai repetir os mesmos conceitos que nós vimos em Klein e em Freud. Então, sempre guarde essas características que nós tratamos no artigo de hoje, para você aplicar na sua clínica, na vida prática. Sempre preste atenção na necessidade de controle do paciente neurótico obsessivo. Viu que o cara é obsessivo? Já presta atenção na relação sexual que ele tem com as pessoas, na história da infância dele, na necessidade de controle dele, no excessivo pensar dele, sempre um pensamento agressivo e sexualizado, e se ele tem essa característica sadista ou masoquista na sua vida. Esses são os pontos principais, os pontos chaves que eu trouxe nesse artigo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvidas ou um assunto que queira comentar um pouco mais, me mande essa mensagem no direct, que a gente vai conversando especificamente com cada um de vocês. Até a próxima!